Aniversário. Quem vem em minha direção, como um cachorro sarnento, é o vento. Não pergunto seu nome, nem ele o meu. Simplesmente nos aceitamos, como dois velhos amigos. Nesta vida de cabotagem, contornamos a fachada do bar, a mesa aportamos. Uma cerveja, 2 copos. Um brinde à poesia de Rui Proença. Bem-vindos ao Sala de Leitura. Hoje tenho o prazer e a honra de receber Rui Proença. Um brinde, Rui, à sua poesia. Um brinde à poesia, né, Fabiano? É uma alegria estar aqui com você, poder compartilhar desse espaço novo aí, novo para mim, né? De conversa sobre a poesia e discussão, leitura, enfim. Obrigado, eu agradeço. E muito honrado, sou muito fã do seu trabalho. Já falei, né? Já conversou sobre isso. E Rui, como você vê o cenário da poesia contemporânea? A sensação que eu tenho, a percepção que eu tenho é de que o momento atual da poesia no Brasil, falar da poesia brasileira, ele é de uma riqueza enorme. Assim. Eu me pergunto até o que acontece nesse país que tem tantos poetas assim escrevendo e não param, não cessa de surgir novos poetas e com um nível de produção que eu considero assim muito bom em geral, né? Eu tenho a impressão que nem sempre, assim, há épocas em que há uma concentração de energia assim, em torno da poesia, mas isso não ocorre de uma forma contínua. Eu acho que historicamente tem alguns momentos que, por motivos históricos, socioeconômicos, eu não saberia dizer muito bem porquê, mas há uma conjunção de fatores que agrupam pessoas em torno de projetos ou em torno de veículos de imprensa e que faz com que esses momentos sejam mais ricos em termos de poesia. E eu tenho a impressão assim, de que não faz pouco tempo, mas talvez uns 20 ou quase 30 anos, que a poesia vem ocorrendo assim, de uma forma muito vigorosa, muito intensa no Brasil, principalmente a partir do início dos anos 90, ao contrário do que ocorria nos anos 80, em que havia vários poetas, evidentemente, mas ainda havia um certo controle vamos dizer assim, dos meios de produção e de divulgação da poesia. Então aquilo que aflorava para um público um pouco mais amplo eram coisas assim, limitadas a grupos pequenos. E eu acho que dos anos 90 para frente, talvez por facilidade de impressão, depois com a chegada da internet, eu acho que era uma expansão muito grande desse universo de conversa, de interlocução entre diferentes poetas. E particularmente eu acho que nós estamos vivendo um momento muito rico. Assim, nós podemos não ter talvez nenhum gênio como Drummond, né? Um grande poeta desse naipe, que é uma coisa muito rara, mas eu considero o nível de produção poética no Brasil muito bom. Assim. E você falou, né, dos anos 90, acho que os anos 90 foi esse divisor de águas mesmo, né? E você fez parte de um grupo, né, que meio conversa, de discutir, que é o Grupo Cálamo. Isso. Eu, em 88 e 89, durante um ano, eu fiquei estudando na França. Eu sou engenheiro de Minas e tinha ganho uma bolsa do CNPq para fazer um ano de pós-graduação na França. E eu já era muito envolvido com poesia, mas eu estava muito isolado do meio poético. Enfim, vida familiar, eu tinha casado, tinha tido 2 filhos e outros comprometimentos assim, que me afastaram muito do que eu poderia chamar talvez da cena pública da poesia, né? Mas continuava escrevendo. E quando eu retornei da França,
logo depois, assim, uns 6 meses após meu retorno, surgiu nos jornais uma publicidade de oficinas literárias e várias oficinas de poesia que seriam dadas na casa Mário de Andrade, a casa em que habitou Mário de Andrade. Fazia parte de um projeto de expansão das oficinas culturais do governo do estado de São Paulo. E eu vi ali uma oportunidade de voltar a me engajar em algum projeto. Eu vinha amadurecendo há muito tempo essa vontade de voltar a me conectar com o mundo da poesia, né? Eu estava muito desconectado. E aí eu me inscrevi, tinha que passar por um processo de seleção para entrar nessas oficinas. Mais ou menos se inscreviam umas 60, 70 pessoas para cada oficina e eram escolhidas umas 10, 12 pessoas. E eu tive a sorte de ser um dos escolhidos numa oficina que o Fernando Paixão deu, que era na primeira leva de oficinas que ocorreram na Casa Mário de Andrade. Se eu não me engano, isso foi no finalzinho de 1990. Só um episódio um pouco anedótico é que eu trabalho com engenharia de minas, eu estava trabalhando num projeto que era de uma mineração no Paraná, e nesse ínterim que eu já estava escolhido para fazer oficina, mas ainda estava esperando acontecer, né, iniciarem-se os encontros, eu fui designado para ficar alguns meses lá no Paraná. Ou seja, aquilo ia inviabilizar totalmente minha participação nas oficinas. E acontece que, por um acaso extraordinário, assim, uma pequena barragem que tinha nessa mineração se rompeu. E aí todo o projeto foi interrompido, e eu pude fazer oficina. Daí eu fiquei até assim, um pouco com remorsos, entre aspas. Será que a minha inteligência e a vontade era tanta que eu produzia esse acidente lá? Mas o fato é que eu pude fazer oficina, foi muito interessante participar dessa oficina do Fernando Paixão. Ele trabalhou muito com a questão sensorial na poesia, assim, foi um trabalho de descondicionamento do olhar, desse olhar anestesiado que a gente carrega no cotidiano, para voltar a enxergar as coisas de uma maneira original, primitiva. Por exemplo, eu lembro de um exemplo que ele falava sobre o fogo, né? A gente via o fogo ali na chama do fogão, mas a gente tinha perdido a consciência da origem do fogo, do primeiro homem que produziu o fogo, tudo. Ele tinha várias experiências, assim, ele chegava a trabalhar com experiências práticas. A gente lembra de uma sessão, parecia até um pouco de macumba, assim, que a gente levou um pouco de terra, umas velas e tal, e a gente trabalhou no escuro, uma oficina, foi muito bacana. E logo em seguida, assim, terminando a oficina do Fernando Paixão, ele nos aconselhou, na sequência, a fazer uma oficina do Carlos Felipe Moisés, que era um dos coordenadores também, que na época estava ministrando uma oficina de poesia metrificada, que o Carlos Felipe conhecia muito de metrificação. Essa oficina já foi em 1991, e ali, nessa oficina, eu conheci o Fábio Weintraub, e houve uma empatia muito grande entre nós, e ele comentou comigo na época, que na época ele tinha formado um grupo de poesia com mais 3 ou 4 pessoas. Eles tinham feito algumas coisas que esse grupo tinha sido desfeito. Se eu não queria, junto com ele, retomar o grupo. E daí eu falei, mas é claro, né? Então vamos começar a trabalhar e tal. E nós nos programamos para voltar a trabalhar. Os encontros eram aos sábados à tarde. E assim começou, e nós ficamos trabalhando junto por 12 anos, mais ou menos. O grupo ainda durou 1 ano depois que nós saímos, né? Foi um trabalho muito interessante. Assim, eu considero para mim um trabalho de formação mesmo, porque até então toda a minha experiência poética era formada através de conversas e tudo, mas não assim através de um trabalho sistemático. Então, voltando um pouco no tempo, em 76, quer dizer, voltando bastante no tempo, em 76,
um amigo meu tinha conhecido o Roberto Piva na Escola de Sociologia e Política, e nós nos aproximamos muito desse grupo do Piva, do Willer, tinha outras pessoas envolvidas também, né? O Michele, e assim, o meu canal de entrada publicamente na poesia foi um pouco por aí. Quando eu mostrei meus primeiros poemas e tal, foi pro Piva, por exemplo. E depois eu fiquei muito tempo afastado, como eu disse, e aí, na época do Cálamo, foi a oportunidade que nós tivemos de estudar, ler muito, trabalhar em cima de projetos, e nós fizemos vários livros juntos, uns 3 livros, né? Um sobre poesia Árcade, um em torno de leitura de toda a obra do Guimarães Rosa. Inicialmente fizemos um livro que era da produção nossa daquela época, do começo dos anos 90. Foi uma época muito rica, assim. E como durou muito tempo também, deixou uma marca muito forte. E durante esse período a gente conviveu, assim, tinha um núcleo duro no grupo, né, que eram mais ou menos umas 12 pessoas, que se mantiveram ao longo de todo esse tempo, mas muitas pessoas que ficavam assim 1 ano, 2 anos ou menos tempo, eu acredito que passaram pelo grupo mais ou menos umas 100 pessoas. Então, foi uma época muito marcante. E durante o grupo você já tinha lançado já tinha lançado seu primeiro livro? Isso. Esse livro, Pequenos Séculos, ele foi lançado em 85. Foi um livro de estreia. Ele reúne poemas mais ou menos de 76 até 84. Ele, vamos dizer assim, é um resumo daquilo que eu fiz pré-Cálamo. Então, das minhas leituras de adolescente, das leituras da época de universidade, em que nós conhecemos o Roberto Piva e abrimos assim, o nosso olhar para uma coisa mais voltada para São Paulo, né, que de certa forma o Piva nos abriu essa porta assim, né, de conhecer o centro de São Paulo e tal. E esse livro reflete um pouco uma mistura de uma produção que tem a ver com uma sensibilidade que eu acho que é minha, que é uma coisa um pouco surrealista, com esse encontro com o Piva, que também era um poeta ligado à geração beat americana e tinha um viés surrealista muito forte também. E tem algumas coisas também que são assim, as minhas primeiras leituras com referência na poesia concreta. Então, alguns poemas que eu muito primariamente assim, trabalhei a questão da palavra, das assonâncias, né? Então é um livro de experiências, assim, de uma época também não muito curta, né, que durou quase 10 anos. E ele tem desigualdades. E depois, quando eu começo a participar do Cálamo, eu acho que é uma inflexão muito grande na minha poética. Assim, eu arriscaria dizer que assim, a minha consciência poética, ela aumentou, assim, eu passei a atuar com outro grau de consciência poética, de conhecimento, a valorizar outras coisas. Até certo ponto, anteriormente, eu acreditava assim, numa certa espontaneidade poética. Mas é interessante, né, que muitos poetas, muitos escritores acabam renegando o primeiro livro, né? Você não, você trata ainda com carinho, né? Eu não renego, mas assim, eu considero ele uma primeira experiência. Acho que não faz muito sentido também a gente ficar renegando, excluindo. Tem gente que exclui, né? Tem sim. E tem um ou outro poema, porque assim, no último livro que eu fiz, Caçambas, eu enviei o Ronald, que fez a orelha no meu último livro, Ronald Polito, um grande poeta lá de Juiz de Fora, que fez a orelha desse livro, Caçambas. Ele me pediu, e o Ronald é um poeta que acompanha assim, o meu trabalho de longa data, desde os anos 90 para cá. Ele não tinha Pequenos Séculos e me pediu. E aí um dia ele me ligou e falou: nossa, eu achei muito curioso ler esse livro, né? Primeiro, é claro que sua poesia mudou radicalmente depois dele, mas ao mesmo tempo eu reconheço que nele já tinham ali algumas sementes, algumas fagulhas que aparecem no processo posterior, que se modificou.
Daí ele falou assim, mas o que eu achei mais curioso é que nesse primeiro livro você tinha toda uma seção do livro com poemas em prosa, e que você nunca mais na tua obra tenha trabalhado isso. Daí eu até brinquei com ele, falei que o único poema em prosa que eu tinha escrito foi por encomenda do Carlito Azevedo para a revista Inimigo Humor número 14, que foi um número totalmente dedicado à poesia em prosa, né? Que eu tinha um apreço muito grande pela poesia em prosa, mas nunca mais tinha trabalhado com ela. E esse comentário do Ronald até me fez, depois do livro Caçambas, voltar a escrever textos em prosa, que é uma coisa assim que eu estou trabalhando, com a qual eu estou trabalhando mais fortemente no presente. Poesia em prosa. E aí depois vem pro A Lua Investirá com Seus Chifres. Isso. Que essa aqui, você estava me dizendo que é a segunda edição, né? Então, A Lua Investirá com Seus Chifres, então é o meu segundo livro. Ele já é fruto do trabalho no Cálamo. Ele foi publicado em 96, então aí deve ter poemas até 95. Já reflete um pouco desse aprendizado, né, dessa formação no Cálamo, e já dirige a minha poética para um viés um pouco diferente do que era, ou muito diferente do que era antes. Para fazer esse livro eu contei com a ajuda do Cláudio Jordano, que me foi indicado pelo Fernando Paixão. Eu não conhecia pessoalmente o Cláudio Jordano, mas o procurei. Foi uma pessoa de uma receptividade enorme, assim, ele me ajudou a fazer o livro, e saiu quase como se fosse um livro artesanal, com uma tiragem, para a época, relativamente pequena, que eram 600 exemplares. E é um livro que assim, circulou bastante, e ele ainda tem algumas pessoas acham que até bastante desse viés surrealista, mas eu discordo de que a poética seja surrealista ao pé da letra, né? Mas algumas pessoas o viram assim. E foi um livro que, depois a gente pode até ler algum poema dele, assim, mas foi um livro que acabou se esgotando, então eu fiz essa segunda edição agora, por meio de uma editora fantasma que eu inventei aí, que chama-se Pão ou Pães, porque a poesia não deixa de ser um alimento, né? E aí faz a referência ao Guimarães falando. A referência ao Pão ou Pães é a questão do Guimarães, né? Que está na abertura do Grande Sertão, e eu refiz então essa edição para poder ter o livro e distribuir para algumas pessoas, né? Então lê o poema dele pra gente? Aqui dentro, assim, agora nessa segunda edição eu coloquei um pequeno texto que o Zé Paulo Paes escreveu sobre ele, e ele aborda assim, algumas linhas de força que tem no livro. Fala um pouco desse viés surrealista, fala também de um viés experimentalista e um certo objetivismo que existe nos poemas. Ele cita o William Carlos Williams e o Hilke nos poemas Coisas. Então eu vou ler um pequeno poema que estaria mais ligado a essa linha objetivista, assim, que é você colocar uma gota de subjetivo no meio de coisas concretas, assim. Fissuras, porosidade, alvura maculada, alguma umidade, certa aspereza. Somos no íntimo parentes desta quente e velha parede, tantas vezes caiada. Pode ler um outro? Pode. Está bem curtinho, assim, só para... Eu vou ler poemas assim que, inclusive, assim, não são poemas que normalmente são comentados desse livro, mas que eu gosto. Assim, tem outros que até assim, foram escolhidos para antologias e tal, mas eu gosto muito desse que eu estou lendo, né? Olhar antigo. Vai-se o dia e com ele um Deus, o sol que tudo esconde. Vem a noite indisfarçável, sem maquiagem, memória solitária, campo de girassóis do pensamento. Em seu compacto escudo negro,
longínquo, cada estrela é uma escotilha debruçada sobre a claridade de um dia eterno. E o título, que é muito interessante. Então, é curioso, né? A lua investirá com seus chifres. A minha mãe tinha uma mania de... usava muito uma expressão que era assim, segurar o touro pelos chifres, quando a pessoa está diante de uma situação complicada, né? E que tem que ter coragem e agir, ter coragem de enfrentar o touro segurando pelo chifre, né? E essa imagem sempre ficou assim, reverberando na minha cabeça. E um dia eu tive uma percepção da lua que não foi visual, mas como foi um pouco anímica, assim como se a lua fosse uma cabeça e pudesse ter um chifre e tal. E criei essa expressão e criei um poema com esse título, né, que é A Lua Investirá com seus chifres. Aí, uma vez escrito o poema, a partir de leituras, de conversas com outras pessoas, eu fui vendo que essa imagem da lua como chifre, ela tinha toda uma tradição, é um topos da poesia universal. Então, aí amigos começaram a mandar texto e tal. Então, tem Horácio, que fala como é que é? O que fala nos cornos da lua, a lua de cornos bifronta, não sei, tem uma expressão que agora não lembro exatamente, mas está no Lorca, está em Damaso Alonso. Os cornos da lua, não necessariamente os chifres, né, mas os cornos da lua, inclusive acho que é até uma expressão coloquial, assim, estar nos cornos da lua como se fosse um momento de êxtase, de felicidade, né? Mas é um topos da poesia. E especificamente esse poema que tem esse título é um poema bastante surrealista, assim. Não sei se é o caso de ler aqui agora, mas se você quiser, eu vou ler. São todos poemas curtinhos, assim, a gente vai costurando a conversa. Como é o poema que deu o título ao livro, acho que acaba sendo um poema que tem uma importância assim, grande no livro. Na verdade, o título do poema não é esse, esse é um verso do poema. O poema se chama Varanda. A poesia envenenou-me. Já não há mais tempo. A lua investirá com seus chifres e as cebolas no escuro despertarão o olho do coração. Da cadeira de balanço, a paciência contempla a penugem dourada das horas, enquanto um gato dorme sobre sua cabeça. Uma tempestade de diamantes arremessará suas flechas sobre o Estreito de Magalhães. Exatamente assim passará um milênio. É engraçado, né? Assim, você estava falando da linha surrealista, mas eu não tinha percebido que lendo, eu conheço Caçambas e Visão do Térreo, eu não percebo, né? Mas esse é bem, né, bem surrealista. Aí, isso é outra coisa, Fabiano, assim, que durante esse trabalho do Cálamo, primeiro nós trabalhamos livremente com projetos de criação livre e tal, e depois nós nos focamos assim, no estudo da poesia árcade brasileira, depois em Guimarães Rosa, e aí um dos projetos que nós desenvolvemos lá pela altura de 96, 97, foi criar poemas com base em notícias de jornal, leitura de notícias de jornal, notícias do dia a dia e tal. E isso, de certa forma, coincidiu com uma tendência que estava começando a aparecer naquela época, da poesia voltar a se referenciar mais no presente histórico, assim, ela tem um substrato histórico no conteúdo da poesia, que até então tinha assim, algumas correntes que estavam trabalhando muito a questão da linguagem, a questão estética, o fazer bem a poesia, né, do ponto de vista assim, intelectual, engenhosidade e tal, mas que, assim, no mais das vezes, era um texto tanto quanto hermético, fechado ali em torno a questão da própria poesia, né, a discussão metalinguística e tal. E aí, com esse projeto sobre o qual nós nos debruçamos,
nós voltamos nosso olhar para a questão do cotidiano. E isso, assim, com o tempo, já essa questão das referências históricas da grande cidade, tal, já vai aparecer no meu próximo livro, que é Como um Dia Come o Outro, e depois ela vai se acentuar muito mais na visão do térreo e no caçambas, cujos próprios títulos assim já denotam um rebaixamento de tom, né? A visão do mundo ao resto do chão e a questão da produção de sucatas, inutilidades, resíduos, dejetos. E aí é bem contemporânea mesmo, né? E um olhar muito mais objetivo, né? Sim, eu quero ler, eu não conhecia esse seu livro, os 3 primeiros eu quero ler, porque eu achei curioso essa pegada surrealista, porque o que eu conheço de Rui Proença é bem diferente disso, né? Aquele lance do objetivismo, né? E até os poemas mais sintéticos, né? Mais em síntese, né? E um dia, como um dia come o outro, aí já teve essa mudança já para essa linha. Eu acho que ele é um livro de transição. A essa altura, nós já tínhamos feito várias oficinas com o Carlos Felipe Moisés, ele foi uma pessoa muito importante do grupo. Assim. Então, eu percebo isso, né? Até conversando aqui com o Carlos Felipe, e outras vezes também, naquele livro dele, Poesia e Utopia, que ele faz o traçado, né, do papel do poeta, né, que era a voz de um povo na poesia antiga. No romantismo ele vai falar sobre o eu, o subjetivismo, e agora, nos tempos contemporâneos, esse eu é diluído nos outros, né? Que é onde eu reconheço mais essa geração dos anos 90, né? Os poemas até escritos em terceira pessoa, né? Quase não tem um olhar subjetivo. Eu acho que é bem isso que você está falando. Aquela subjetividade confessional que tinha, mesmo na poesia dos anos 70, na poesia chamada de marginal, geração melhor, tudo, ou supostamente confessional, porque muitas vezes a questão do confessional também é um teatro, né? Mas assim, eu concordo com você que ela desaparece. Um trabalho muito importante nesse campo aí, o trabalho do Chico Alvim, que é um poeta que desenvolve um pouco uma poética assim, na linha drumondiana, mas procurando já dar voz ao outro, né? Ao outro que pode ser vários eus aí na sociedade contemporânea. Como diria o Rambo, né? O eu é o outro, né? O eu é o outro, né? Então eu acho que também tem isso, assim, a nossa atenção do Grupo Calo, depois desse trabalho com jornalismo, a gente começa a prestar atenção em outros personagens que compõem o cenário da vida atual. E dar voz a esses personagens. Muitas vezes são pessoas, são seres que são transparentes na sociedade. Então eu vejo isso em vários poetas da minha geração, né? Transparentes, mas não invisíveis mesmo. Totalmente invisíveis. Então o Fábio Weintraub, por exemplo, que era do grupo, ele trabalha isso de uma maneira muito mais incisiva, né? Isso aí está no cerne, no núcleo da poética dele, trabalhar com essa questão de um certo esgarçamento da subjetividade em sujeitos da sociedade contemporânea que vivem uma vida quase que de pária, né, dentro da cidade. É engraçado, ele veio aqui semana passada e ele usou esse termo mesmo, os párias. Mas aparece também na poesia de Donizete Galvão, por exemplo, com uma sutileza, assim, com um lirismo maior, que o Fábio acho que até evita um pouco o lirismo no sentido clássico do lirismo, né? Mas o Donizete, por exemplo, também tem um olhar muito apurado em relação a esses seres transparentes da sociedade. Acho que aparece na minha poesia e de muitos outros poetas também, né, contemporâneos. Então acho que faz sentido isso que você falou. Lê um poema pra gente, do
E esse título, os seus títulos são sempre dá o que pensar, né? Então, esse título, na verdade, como Um Dia Come o Outro, ele é uma frase de um conto do Guimarães Rosa, que eu achei muito interessante. Então, da época que nós estávamos trabalhando com o Guimarães Rosa, eu tirei esse título. Agora eu não vou lembrar exatamente o conto, eu acho que é o dos irmãos Dagobert, se eu não me engano, da Itameia. Eu acho que é, agora eu não tenho certeza. Você está citando bastante o Guimarães, mas eu não conseguiria reconhecer como uma fonte. Aqui nesse livro, Fabiano, tem duas coisas assim. Tem já, talvez ao nível da linguagem, um trabalho que incorpora coisas das leituras do Guimarães Rosa. Tem também assim o Carlos Felipe Moisés, um dos livros que apareceu para nós nessa época, que a gente tinha acabado de lançar, era o Subsolo dele. E no Subsolo tem uma coisa que eu achei extremamente interessante, era a questão do bestiário. Tem vários poemas em Subsolo que são escritos a partir de animais. E eu sempre tive uma ligação muito forte com o símbolo dos animais, né? Então, esse livro aqui eu aproveito para fazer também um bestiário. Não que o livro seja só um bestiário, né? Mas dentro do livro tem vários poemas que falam de animais. Tanto é que o Ronald Polito, depois de ler esse livro, num livro dele, que, se eu não me engano é o... Bom, esqueci agora, mas assim, ele tem uma série de poemas que constitui uma parte do livro, que ele chamou de Mini Zou, também em diálogo com esses poemas que eu tinha escrito antes. Então, acho que a gente poderia ler dois poemas daqui, um que fala um pouco dessa questão da metrópole, que já aparece aqui de uma maneira muito enviesada, assim, e um também nessa área do bestiário, né, que fala um poema sobre animais. Então eu vou ler primeiro um que é sobre a metrópole, mas também fala em animais. O título se chama O Homem Caracol. O homem caracol caminha pela parede do viaduto. Sua casa invisível guarda parcos pertences. Aonde vai, arrasta a amnésia entre os badulaques. Sonhos de alguma infância cimentaram-se-lhe nos olhos. Sua dignidade é o osso, sua casa. As pombas, o frio no caminho, são sua gente. Amor, gesto cariado, dor que pratica em público. É um dos poucos homens públicos que Deus perdoa. Se não me engano, já o teremos visto, rebarbativo, na parede de casa, num fim de tarde. Tem várias referências aqui, tem referência a um poema do Drummond também, que é um poema que fala dos moradores de rua na Praça Cinelândia, que é um poema maravilhoso, assim, que o verso que se refere a isso, é um dos poucos homens públicos que Deus perdoa. Né? O Drummond eu consigo reconhecer algumas pinceladas, assim, às vezes no ritmo, mas o Guimarães Rosa, pelo Caçando as Ilusões do Terreno. A galinha. A galinha tem pavor ao mar e mal sabe dar braçadas no ar. A galinha tem garras pontiagudas para plantar-se no chão e desejar-se raiz. A galinha cisca o terreiro e acalda o muro, e mal distingue a quirera do sol que se levantou no passado e migra para o escuro. Ciosa do ovo perfeito, pois nele guarda o futuro, estende sua teia de nervos, estaca como para-raios. Choca como uma árvore, dia e noite, para ver maduro seu fruto. E quando um pé de vento põe a poeira em remoinho, lá está ela, comandante louca, de olhos esbugalhados, ancorados no seco da tempestade.
Eu acho que você tem razão. Tem um outro poema aqui que tem um pouco mais a ver com o Guimarães Rosa, mas que não é um pastiche também, porque assim, tem um livro que nós publicamos do Cálamo que se chama Desnorte, que aí foi uma antologia dos poemas escritos diretamente com base na leitura do Guimarães Rosa. E ali a gente reconhece oficialmente que nessa tentativa de nos aproximarmos dele, a gente até assim, estava fazendo, de certa forma, um pastiche da obra dele. O que é perigoso, né? O que é perigoso, mas é um exercício, né? Mas aqui não, aqui eu acho que já é um momento assim que aquilo, de certa forma, já está incorporado e vai se revelar de outra forma. Porque a leitura do Guimarães é impactante, né? Sim, e ele... eu li no Jornal da Tarde, quando existia o Jornal da Tarde, uma citação que foi referenciada como sendo do Drummond. Eu nunca pesquisei a fundo essas coisas que aparecem mesmo na imprensa impressa, a gente nunca sabe se é verdade ou não, né? Mas teria duas frases que o Guimarães Rosa, ou que o Drummond teria dito a propósito do Guimarães Rosa depois da morte do Guimarães Rosa. Então a primeira é assim: ainda bem que Guimarães Rosa morreu, senão teria morrido a língua portuguesa. Mas a segunda, que eu acho mais interessante, assim, o Guimarães Rosa era um louco que acreditava ser Guimarães Rosa. Porque realmente aquilo é um fim de linha, né? Ele criou um caminho que é totalmente sui generis, subjetivo, um êxtase assim, literário, que é uma coisa dele, que é impossível ele se aproximar daquilo. Eu vi em algum lugar também, não me lembro onde foi que eu li, de um diálogo do Guimarães com o Graciliano, que eles chegaram acho que, não sei se o Graciliano fazia parte do júri em que o livro foi, né? E aí eles se encontraram no elevador e o Guimarães falou: eu admiro muito a sua obra. Aí o Graciliano fala para ele: mas eu não gostei do seu livro. Ele falou: eu sei. Mas eu acho que não foi bem assim, né? Eu acho que, assim, de fato, o Graciliano foi jurado de um concurso em que o Guimarães Rosa escreveu o Sagarana, uma primeira versão muito antiga de Sagarana. E o Guimarães Rosa não levou o voto do Graciliano, realmente. Mas eu acho que o Graciliano teceu elogios ao livro. Não chegou a falar, tipo, eu não gostei, mas assim, como se o livro ainda não tivesse completo. E acho que foi um bom conselho que ele deu para o Rosa, que o Rosa ainda vai levar mais... Já tinha levado uns 10 anos para escrever, depois leva outros 10 até publicar e reescreve o livro inteiro. Mas o que prova também, quer dizer, não que o Graciliano tivesse enganado, né, mas porque provavelmente o Guimarães ainda estava assim, não totalmente maduro, mas o Graciliano também dava os seus foras, entre aspas, né, porque tem uma frase famosa dele, que o futebol na época era um esporte de elite, né? Ele falava que o futebol não queria pegar no Brasil porque era um esporte de elite. Então, mas... Deixa eu ver se tem um poema aqui que tem um pouco mais... O livro tem uma dedicatória do Guimarães Rosa, né? Que é: morrer talvez seja voltar para a poesia. Uma frase do Guimarães Rosa. Mas tem um poema aqui... que é o poema, na verdade eu não sei se tem a ver com ele, assim, um poema que usa o título do livro, que é Como um Dia Come o Outro. Mas eu acho que não tem a ver com ele, acho que assim, é uma assimilação da leitura que eu fiz dele, mas pela minha lente, né, pelo meu olhar. Como um dia come o outro. Águas passadas vincaram o caminho dos peixes. Depois derramou-se o leite, choraram os colibris. De molho, as barbas cresceram, tanto que cobriram até o cristal do olho. Mas realmente assim, não dá, não tem nenhuma comparação, é uma coisa, na verdade, independente. Sim, mas eu acho que isso é o melhor, né? Quando você está munido daquele espírito, mas que não vira que não é pastiche, não é colado, não é colagem nem nada, né? Acho que é a ideia mesmo. Mas assim, eu vi, lendo algumas coisas sobre você, eu vi, você cita bastante o Guimarães e o Drummond. E o Drummond eu já tinha meio que pincelado, pelo menos alguma coisa do ritmo, eu já tinha percebido alguma coisa. Agora,
o Guimarães Rosa foi uma surpresa mesmo. E aí a gente chega no Visão do Terra. Visão do Terra. Que é esse livro que eu acho ele estupendo, assim, eu fiquei embasbacado. Eu acho que a gente sempre acerta e erra ao mesmo tempo, né? Assim, depois do livro publicado, deixando ele sedimentar com o tempo, assim, você... No final tem alguns poemas, isso acho que deve acontecer para todos os poetas, né? Assim, mas alguns poemas que ficam presentes como sendo mais importantes para o próprio autor, né? E outros que meio que caem no esquecimento, né? E é engraçado também que isso muda, né? Por exemplo, se a gente for pedir para que alguém faça uma eleição dos melhores poemas, geralmente não vai ser aqueles que a gente... O poema que, na verdade, eu já te contei essa história, né? Mas vou contar para o pessoal. Eu vi o poema Tiranias na biblioteca da escola em que eu estava trabalhando, que é naquela antologia, não me recordo o nome. Não da Scipione. Acho que é o da Scipione. E aí eu li o poema, eu achei aquilo maravilhoso e é muito contemporâneo, né? A ideia de que hoje em dia todo mundo tem voz e por causa disso ninguém se escuta mais, ninguém se ouve, né? Aí a gente não tem mais o diálogo, né? É todo mundo com monólogos, né? E não há o princípio do diálogo. E um tema interessante que eu penso bastante, inclusive até o nome do meu segundo livro é Diálogos que Ainda Restam, né? Eu acho, como professor, eu acho que a educação é conversa, é diálogo, né? E aí eu até usei em aula para falar sobre a importância de se ouvir, mas de se escutar também. E eu achei fenomenal. Você não quer ler para a gente? Vamos ver. Então, eu podia, antes de ler, falar alguma coisa assim, desse poema. Eu tive um insight, assim, não vou contar detalhes, mas saindo de uma reunião de trabalho, num cliente, aonde eu e uma colega tínhamos ido para apresentar um relatório. E ele, autoritariamente, não nos deixou apresentar o relatório, assim, por uma série de circunstâncias. E eu saí daquela reunião muito incomodado, assim, tinha mostrado assim, a prepotência de uma pessoa, né, de não querer ouvir. E fiquei com isso, lembrei da época da ditadura militar aqui no Brasil, em que existia uma paranoia grande, assim, de sermos ouvidos, porque aquilo que nós tínhamos a falar, muitas vezes era contra o regime militar, né, ou em geral era contra. E então na época era muito comum a expressão, né, cuidado, as paredes têm ouvidos, né. E aí eu inverti na minha cabeça e pensei, nossa, os ouvidos também têm paredes, né, e escrevi o poema. Aí eu acho que assim, esse poema, como ele trabalha muito essa questão da inversão lógica e tal, ele acabou caindo no gosto das pessoas, assim, as mais diversas, né? E muito tempo depois eu fui perceber assim que essa frase dos ouvidos tem parede, ela também já existia. Esses poemas são perigosos por causa disso, né? Assim, você trabalha com uma coisa que não é estritamente subjetiva, assim, então você pode cair não num clichê, mas numa coisa que faz parte da tradição cultural. Se bem que até o título do outro livro também fazia parte da tradição cultural. Mas assim, na França, em maio de 2008, já tinha essa frase pichada nos muros, né? Les murs ont des oreilles. Não, les oreilles ont des murs, né? Então eu vi que aquilo já existia. E até aconteceu um fato curioso, eu traduzi um poeta da Bretanha francesa, que é o Paul Koenig, cujo livro eu publiquei, chama-se Histórias Verídicas, é um livro de poemas, eu publiquei em 2014. E aí, em 2014 mesmo, eu fui até a Bretanha conhecê-lo. E lá nós participamos de 2 leituras públicas, assim, e numa delas tinha um jornalista de um jornal que atualmente é editado digitalmente em Paris, e ele se interessou muito pelas nossas leituras e tal, e depois de meio ano, ele fez uma reportagem no jornal digital com os poemas meus e do Paul Koenig, né? Uma seleção de poemas e tal, e tinha esse poema também, entre os poemas. E aí, por incrível que pareça, assim, houve uma discussão enorme de leitores do jornal nos comentários.
E tinha coisas muito interessantes, assim, tinha um que, por exemplo, falou assim, nossa, mas isso é dele? Essa frase para mim era minha. Eu tenho nos meus diários anotados, faz 20 anos que eu trabalho essa frase e tal. E o editor aí responde para ele, fala, essa frase não é nem tua nem dele. E o importante no poema não é a frase, é o contexto do poema em si, né? Mas eu acho assim que esse poema é um xiste, né? Ele trabalha com essa questão do humor, da inversão, quase como se fosse uma frase de efeito. E ele vira quase que um grafite, assim, né? Eu acho que por isso que ele circula tanto. Mas você falando, estou pensando aqui. Eu acho que causou em mim tanta admiração pelo poema, assim, o espanto, por causa disso mesmo, que são coisas. Eu acho que o bom poema traz isso, né? São coisas que você tá pensando, que você sabe de modo inconsciente, e de repente o poema está lá, né? Assim, escrito aquilo que você já pensava e não conseguia dar forma, né? Você fala, putz, eu já sabia que era assim, né? E aí vem o poeta e molda daquilo de uma forma tão clara, tão objetiva, que você fala... A Adélia Prado tem uma frase para isso, que ela fala que às vezes tem... Você lê o poema e fala, sabia sem saber, mas você tem esse... Acho que são coisas que a gente não consegue verbalizar e alguém tem essa capacidade, né, de trazer esse... Colocar na síntese. Eu acho que a beleza é isso mesmo, né? Eu acho que é por isso que ele foi tão impactante para mim e eu acho que para as outras pessoas também, né? A verbalização dele de coisas que a gente já pensa, já se incomoda com isso. Então vamos ler. Né? Tiranias. Antigamente diziam, cuidado, as paredes têm ouvidos. Então falávamos baixo, nos policiávamos. Hoje as coisas mudaram. Os ouvidos têm paredes. De nada adianta gritar. É fenomenal isso. E esse livro eu achei estupendo. Eu já conheci tardiamente, né? Quando foi? Acho que 2007. Quando você conheceu? Foi editado em 2007. 2007, né? Foi em 2012, né? Foi em 2012. Aí eu li o poema, tirei uma cópia, e aí eu procurei na internet, aí eu descobri, aí eu comprei, e o livro eu achei fenomenal. E aí você fez aquela reportagem. Aí eu escrevi o texto, na época eu estava colaborando com a revista Conhecimento Prático Língua Portuguesa, falando daquilo que eu já pensava mesmo, né? Usando o poema para representar os problemas em sala de aula, né? E é engraçado que em sala de aula são tantos problemas que às vezes o aprender e ensinar fica longe, né? E eu percebi que as coisas mais básicas a gente não atinge, né? Que é fazer com que o aluno te ouça, né? E esse poema eu uso para seguir o texto nessa reflexão. Muito bacana. Tem muitos poemas eu gosto, né, desse livro. E ele já traz, né? Eu acho que o título, eu não conhecia os seus outros livros, mas eu tinha pesquisado e já tinha conhecido os títulos. Acho que os seus títulos são muito bons. Eles trazem, né? Uma força poética por si só, né? E Visão do Térreo é isso mesmo. A gente estava falando da poesia contemporânea, né? O olhar rebaixado mesmo, né? A visão do térreo é aquilo que está interessante, que traz esse olhar contemporâneo da poesia contemporânea, né? Que antigamente tinha, né? Até o que era dito, né? Do olhar elevado, né? O olhar a torre de marfim, a sublimação. Isso, né? Sempre do alto, né? E aí a visão do térreo é aquilo que está no chão, né? Que o poeta nada mais é do que um ser como qualquer outro, né? Ele não é um ser diferenciado, nem lunático, nem nada. Ele é um trabalhador e está aí correndo o risco da vida com qualquer pessoa, né? Sofrendo. Então esse livro, acho que assim, ele leva adiante esse impulso que tinha já aparecido como Um Dia Come o Outro.
trabalha mais essas questões mais terrenas, assim, do cotidiano, né? Uma visão mais direta dos problemas com os quais a gente convive no dia a dia. Você vai ler outro pra gente? Não sei, assim, esse livro já foi escrito na época que eu já não estava no Cálamo, né? Foi muito difícil, assim, porque quando eu saí do Cálamo, eu, por ser uma pessoa de uma área técnica, de engenharia, que não tem nenhum vínculo com literatura, nada, eu fiquei muito desnorteado, assim. Foi uma época muito difícil até reencontrar um eixo, assim, eu me reencontrar e falar, espera, assim, eu já escrevia antes do Cálamo, e vou continuar escrevendo depois, assim, né, com tudo que eu aprendi, mas, assim, eu tenho que resolver essa questão comigo mesmo, não depender dos outros, né, porque o Cálamo, a gente fazia de tudo, assim, até quando tinha livro pronto, nós levávamos o livro, colocávamos na roda e todas as pessoas liam e discutiam, que era muito bom, né? Para você ter uma interlocução, que é uma coisa em relação a qual, assim, muitos escritores se ressentem de não ter alguém com quem conversar a respeito da sua própria obra, alguém que possa ter um olhar crítico e possa dar conselhos, e alguém que seja confiável, né? Então ali no Cálamo a gente acabou criando, assim, um ambiente quase familiar, né? Que as pessoas se respeitavam muito, então por mais difícil que fosse, era aceitável você receber críticas. Ao passo que, assim, quando a pessoa não é tão próxima, não tem uma intimidade tão grande, nem sempre é muito fácil você ser criticado, né? Mas ali acho que como todos conheciam muito bem o trabalho de todos, isso acabava rolando. E aí quando eu saio do Cálamo, tudo isso desapareceu, né? Eu tinha que resolver as questões sozinho, praticamente sozinho. É claro que eu continuei contando com a ajuda do Fábio, da Chantal, da Ana Paula, que eram pessoas, da Ana Paula Pacheco, Chantal Castelli, que são escritores, poetas, né? Que faziam parte do Cálamo, e depois a gente continuou esse diálogo. Então até hoje, sempre que eu tenho livro pronto, eu envio para essas 4 pessoas, ou 5, o Paulo Ferraz também, que não era do Cálamo, mas que se tornou muito próximo, né? E a gente discute, eu discuto com cada um o livro e vou fazendo assim, o meu acabamento dele em cima das observações que são feitas. O Fábio, por exemplo, é um leitor muito atento, muito crítico e muito rápido, assim, para te orientar, sabe, assim, nas soluções, né? Mas vamos ler um outro, então. Deixa eu ver qual que... E assim, mesmo nesse livro, eu ainda transito muito entre essa coisa da visão ao resto do chão, né, pé no chão, e alguns poemas que são um pouco mais líricos. Então, tem alguns poemas que eu acho bastante líricos, assim, que eu gosto muito e que normalmente não aparecem. Vou ler um deles. Se chama Retrato de Família à Beira-Mar. Então, vamos lá. Retrato de Família à Beira-Mar. A beira do mar é grande. Nela cabe toda a família, uns 20, posando para a foto em trajes de banho. Costelas e barrigas, coxas e joelhos. Menos os pés. Os pés são preciosos demais para se mostrar em público. Por isso foram deixados sob a água. E é provável que, na hora da foto, tenham fugido como um cardume. O que mais eu admiro na sua poesia é isso, assim, você parte do particular e aí vai para o universal, mas aí depois volta ali para o particular. E os dois livros, eu acho que tem isso em comum, né? No Caçambas, acho que o particular é mais particular ainda, né? Mas sempre tem essa o que eu acho interessantíssimo isso. Que acho que é aí que dá o lirismo, né? Que é o que ganha força lírica, né? Você partir do particular mesmo, do pequeno, ir para o macro, universal, mas volta. Vocês já tinham... Eu acho que tem duas coisas muito importantes assim, no fazer poético. Uma delas, assim, no meu ver, é essa questão da presentificação, que está no Drummond, né, do tempo presente. Tem gente que abomina isso, né? Tem gente que acha que a poesia tem que ocorrer no plano das ideias, que não tem nenhum referencial histórico. Eu acho que não, eu acho que para a poesia fazer algum sentido, ela tem que ter esse referencial histórico
e ao mesmo tempo tem que ter uma alta dose de subjetividade. Né? Assim, a questão do olhar subjetivo, embora essa subjetividade não apareça em termos confessionais, que eu acho muito ruim até, né, com a crítica que o João Cabral já fazia, né, a poesia, como é que ele chamava mesmo, mas era uma poesia assim... Não era sentimentalista? Meio sentimentalista, né? Mas ele usava um termo mais pejorativo. Né? Falar da rosa não como uma coisa simbólica, ele propunha falar da rosa não como uma coisa simbólica, mas como uma rosa concreta mesmo. Então eu acho que a poesia tem muito um pé no concreto, mas com esse olhar sempre com um viés subjetivo. Assim. Bom, Rui, gostaria de agradecer pela presença, o convite, Fabiana, Aline, que não está aí dentro das câmeras, mas ela está presente. Muito legal. Então, mais uma vez, mais um brinde à poesia, a sua poesia. Lembrando também aos poetas que se foram, né? O Carlos Filipe, o Donizete Galvão, grandes poetas aí, né, da nossa cena. Um brinde a eles, então. E que a poesia venha um dia ser como é o futebol no Brasil. Já está caminhando para aí. Trens urbanos. Não são como os ratos ou os vira-latas. Nunca desviam os trens. Este sempre acompanha o rio morto-vivo. Aqui dentro, uns lutam para dormir, outros para acordar. Uns achando que a vida é preparação para a morte. Outros que a morte é o motor da vida. Outros não acham nada. Sobrevivem. Os meus botões pensam. Morte em vida é que é problema. Cocteau pensava além. A vida é uma queda na horizontal. O trem para, a porta se abre. Na falta, qualquer rua, para mim, é rio.